Se você parar para analisar, tem uma divisão clássica aqui, né? Bem clara a respeito dos componentes que na mesa está disposto. Eu queria exatamente falar um pouco sobre essa noção que você tem que ter a respeito de comandos elétricos quando a gente fala sobre componentes que vão interagir no diagrama de potência e componentes que estão nos diagramas de comandos, tá legal? Porque ter essa visão é mais importante do que você sair correndo nesse momento querendo saber ligá-los de fato. O importante aqui é entender alguns conceitos, tá? Então, vamos lá. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se transformar em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A, ok? Aqui você vai observar o seguinte: o que é de fato comandos elétricos? Comandos elétricos é a gente poderia ditar comandos elétricos como sendo uma técnica executada a fim de fazer o acionamento de máquinas elétricas, normalmente de alta potência, através de lógica de contatos, sensoriamento e até, por que não, automação. Ok? Mas, quando a gente fala de comandos elétricos de fato, nós estamos falando o seguinte: existe uma necessidade de máquina elétrica industrial, como o caso de motores monofásicos, motores trifásicos e até drivers também, drivers não, né, mas motores de passo, corrente contínua ou algo do gênero, onde eles estão instalados dentro de processos industriais, como máquinas, acionamentos, para realizar movimentação, prensagem, estrudar alguma coisa, ou seja, o motor elétrico ele vai fazer o papel de movimentação e ele é a carga elétrica a ser controlada. Assim como uma lâmpada, e olha essa lâmpada que eu ganhei do pessoal do Senai de Osasco aqui, né, de Guarulhos, perdão, Senai de Guarulhos aqui. Então, assim como uma lâmpada, quando eu olho para uma lâmpada, apesar que essa aqui é bem interessante, né? Mas quando eu olho para uma lâmpada, eu penso no seguinte: eu preciso acendê-la. E para acendê-la eu preciso de é isso aí, interruptor, né? Mas eu não quero simplesmente acender a lâmpada. Eu quero acender a lâmpada, quero dimerizar ali o brilho dela. Eu quero também colocar um sensor que a hora que escurecer, acenda a lâmpada sozinha. Ou eu quero, de repente, trabalhar com uma automação residencial e colocar no meu aplicativo a possibilidade de acender a lâmpada. Tá vendo? Eu tenho várias formas de fazer o acionamento da lâmpada. A carga elétrica, nesse caso, no exemplo, é a lâmpada. Mas, quando a gente olha para máquinas elétricas e comandos elétricos, aliás, não tem como falar de comandos elétricos sem falar de máquinas elétricas, concorda comigo, né? Quando eu olho para as máquinas elétricas, eu preciso entender o seguinte: preciso ligá-la. Eu poderia ligar esse motor trifásico, que é de 6 terminais, apto para receber uma partida de triângulo, simplesmente com uma chave. Tá até suja a minha chave aqui, ó. Uma chave manual, seccionadora, estrela triângulo. Mas isso faria com que o meu sistema ficasse extremamente simples. E quem manda se vai ser simples ou não, ou complexo, é a máquina, o processo. Concorda comigo? Legal. Bom, então o que eu tenho aqui, ó? As máquinas elétricas são o objetivo final, quem será acionado de fato. Só que elas serão acionadas com base na necessidade da instalação, do processo, da máquina a qual ela será aplicada. E aí, para realizar o seccionamento dos condutores, das fases que vão até os nossos motores, nós temos os contatores, mas não é qualquer contator. É o meu contator de potência, que tem ali, por sua vez, os terminais, e normalmente ele é mais robusto do que o contator auxiliar. Então ele tem os terminais ali aptos para receber essas 3 fases e para suportar a corrente elétrica que está circulando nessas máquinas elétricas. Só que somente seccionar é a mesma coisa do que eu colocar um interruptor na lâmpada. Mas eu quero ir além. A minha máquina exige que eu tenha que controlar, por exemplo, a velocidade do motor elétrico. E aí como é que eu faço isso? Eu coloco um inversor de frequência para controlar a velocidade. E caso eu queira somente reduzir a corrente partida e ajudar esse motor a partir e diminuir o impacto disso dentro do meu processo industrial, sem a necessidade de controle de velocidade, eu tenho o soft starter. Só que nada disso pode trabalhar sem um sistema de proteção.
E aí eu tenho sistemas de proteções, disjuntores, motores, disjuntores, fusíveis, aqui ó, fusíveis aqui ó. Fusível do tipo NH, do tipo Diazed. Eu tenho aqui chaves seccionadoras afusíveis, que aí é onde eu vou colocar os meus fusíveis do tipo NH. E aí eu começo a entender o seguinte, em um processo onde eu estou desenvolvendo ou dando manutenção em um sistema de comandos, eu preciso ter clareza a respeito das finalidades dos componentes de potência, que controlam de fato o sistema trifásico, e ter ciência do que é a parte de comando, que é lógica de acionamentos. Tanto é que se você parar para analisar, eu fiz essa divisão aqui proposital, onde daqui, do meio aqui da câmera, né, ó, do vídeo, não da câmera, é do vídeo, perdão, é que a câmera está na minha frente, mas do vídeo, meio do vídeo, para cá nós temos principalmente os elementos da parte de potência. Mas daqui para cá eu tenho a parte de comando, de lógica. Esses caras aqui que vocês estão vendo é quem deixa o sistema inteligente. Por exemplo, eu tenho temporizadores de diversas finalidades. Temporizador trifásico, temporizador simples, tradicional, on delay, off delay, que vai fazer com que eu garanta tempo ou demande um tempo ali para um acionamento, um atraso de acionamento, ou uma inteligência no acionamento de uma parte da estrela triângulo. Eu tenho também os botões e sinaleiros que vai me permitir fazer os acionamentos de forma manual, eles simbolizam para nós o que seria o interruptor, né? E os sinaleiros para sinalizar para nós o funcionamento de fato dos componentes. Tá, legal. Mas eu posso ir além, eu posso fazer com que aquele motor funcione somente quando uma temperatura no meu sistema mostre que é para ele funcionar. Por quê? Porque na verdade eu tenho ali um motor trifásico controlando um ventilador que está dentro de um forno de têmpera, que na hora em que a temperatura chega no valor X, eu tenho que fazer a exaustão daquele vento interno para refrigerar o ambiente, então eu ligo o meu exaustor. Mas é isso tudo que eu falei. Eu tenho um PT100, um JK, não importa qual o sensor que eu tenho lá dentro, que esse elemento aqui, ou esse aqui, recebe os dados, ele mostra para mim isso em formato de temperatura e aciona através da saída dele contatos que faz com que eu interaja com um CLP, com o meu próprio contator, de maneira a estabelecer uma lógica de contato, com os meus temporizadores, com os sistemas que eu tenho ali no funcionamento. O fato é, quando eu consigo olhar para dentro de um processo industrial, de uma máquina em funcionamento, e eu tenho clareza a respeito da finalidade e funcionamento de cada um dos componentes, eu começo a perceber, por exemplo, que eu, olhando um diagrama de potência, um diagrama de comando, facilmente eu faço uma análise prévia sobre como funciona e o que de fato cada um tem como responsabilidade lá dentro, cada um dos componentes. Mas eu preciso também entender que eles se conversam. Tanto é que se eu pegar aqui ó, um contator que está aqui no lado de potência, um contator de potência, ele tem contatos auxiliares que nada tem de interação com o sistema trifásico. Ele interage com o sistema de lógica. Então esse aqui faz parte do contator, mas ele conversa somente com esse grupo aqui de lógica de funcionamento. Cara, é o seguinte, na próxima quinta-feira nós vamos fazer uma aula ao vivo, e não vai ficar gravada, sobre os 3 pilares ali do comando elétrico que todo eletricista precisa saber de fato. E nós vamos demonstrar não só assim, mas na prática mesmo algumas coisas para que você domine de verdade absoluta mesmo a parte de comandos elétricos. Eu te espero nessa aula. Para participar gratuitamente, clica no link da descrição. Vai lá.